No último dia 5 de outubro, cerca de 115 milhões de eleitores brasileiros foram às urnas escolher os representantes para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. Esta edição do Revista começa com os registros feitos pelas equipes de reportagem da PUC-TV que participaram da cobertura desse momento marcante para a democracia brasileira. Confira! Pouco antes das 8 da manhã, a movimentação já era grande aqui no campus Coração Eucarístico da PUC Minas, que é uma das sessões eleitorais. Um dos primeiros a chegar foi o seu Nilson. Seu Nilson, por que chegou tão cedo? Na verdade, sou o primeiro a chegar, porque eu estou vindo de viagem do Rio de Janeiro, né? Devo passar aqui em Belo Horizonte hoje, então antes de chegar ao meu destino, eu preferi vir para cá, senão teria que voltar. Isso mesmo. E como que foi a escolha dos candidatos durante esse período eleitoral? Para mim a escolha foi tranquila, né? Porque eu tenho acompanhado noticiários, tenho acompanhado também revistas, jornais, né? Então para mim está tranquilo. O candidato ao Senado, Antônio Anastasia, votou pela manhã no Colégio Arnaldo, região centro-sul de Belo Horizonte. O PSDBista permaneceu no local durante 20 minutos, acenou para os eleitores e falou rapidamente com a imprensa. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito o carinho que recebi dos mineiros durante minha campanha ao Senado, agradecer o apoio permanente, a presença do nosso próximo presidente, Aécio Neves, e do nosso próximo governador, Pimenta da Veiga, que me acompanham na votação, e dizer que estou muito tranquilo, muito sereno e extremamente otimista. Fizemos uma bela campanha e estamos muito confiantes no resultado. Não apenas para a nossa eleição aqui em Minas, como a vitória de Anastasia e a presença de Aécio Neves no segundo turno. Nós estamos na Zona 34, onde aconteceu a apuração simbólica da primeira urna de Minas Gerais. O desembargador Geraldo Augusto de Almeida, presidente do TRE Minas, divulgou os primeiros resultados da eleição no estado. Na sessão 36, os primeiros resultados foram apurados minutos após as 5 da tarde, quando as urnas foram fechadas em Minas. Eleição muito tranquila, especialmente pela própria civilidade do cidadão eleitor mineiro, que sempre nos ajuda com muita civilidade e muita obediência a todas as regras. O povo mineiro está muito preocupado com as questões regionais do estado. Nós focamos muito a nossa campanha nessa direção, na direção de encarar os problemas reais do estado, as questões que foram se acumulando ao longo desses 12 anos e que não foram resolvidas, e apresentamos soluções e propostas que foram endossadas pelo voto dos mineiros. Mauro Ferreira, eleições 2014. Laís Marçal, eleições 2014. Gabriela Mate, eleições 2014. Vitor Rinaldi, eleições 2014. Raíssa Torres, eleições 2014. Stephanie Martins, eleições 2014. Wellington Pereira, eleições 2014. Encerramos aqui a transmissão da PUC-TV das eleições 2014. Até o segundo turno. Gabriela Garcia, eleições 2014. No início da disputa, eram 11 candidatos que concorriam ao cargo de presidente da República, mas apenas 2 seguem para o segundo turno nas eleições de 2014. A atual presidente da República, Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, e o candidato do Partido da Social Democracia Brasileira, Aécio Neves. Antes mesmo do fim do primeiro turno, já era possível prever que os brasileiros levariam o pleito para o próximo dia 26 de outubro. Para discutir o atual cenário eleitoral deste segundo turno, recebemos no estúdio o professor Malco Camargos, doutor em Ciência Política, e o professor José Luiz Quadros de Magalhães, doutor em Direito Constitucional. Professores, sejam muito bem-vindos ao Revista. Obrigado. A primeira pergunta, então, para o professor Malco, queria que você me falasse um pouco desse cenário, né? A candidata do PSB, Marina Silva, decolou, né, junto com o Eduardo Campos, após a morte do Eduardo Campos, acidente de avião. Queria que você comentasse um pouco sobre esse cenário. O que os eleitores, por que, né, que eles não escolheram ela no segundo turno? Marina teve um papel importante na disputa em 2 tempos distintos. A hora que ela sai da disputa para se tornar vice de Eduardo Campos,
ela deixa um percentual de voto grande para trás e passa a ser uma atriz coadjuvante no processo. Eduardo, com um discurso muito ressonante de oposição, muito igual ao que dizia Aécio Neves, não conseguia decolar na pesquisa. Infelizmente, decolou no avião e sofreu o acidente. Marina volta para a disputa e retoma o percentual de votos que tinha, com um discurso diferente do dele, falando de uma nova política para além dos interesses partidários e também de um discurso de terceira via, ou seja, diferente de PT e diferente do PSDB. Esse discurso deu certo até certo momento, mas, porém, quando ela foi confrontada a partir de ataques deferidos tanto para o PT quanto para o PSDB, ela acabou perdendo força e ficando de fora do segundo turno. O senhor acha que o candidato Aécio Neves tem um marketing melhor do que o da Marina Silva? Não é questão de marketing. O terceiro colocado foi o papel que Aécio Neves ocupou durante toda a disputa, ele só ultrapassou ela nos últimos 3 dias, não sofre ataques nenhum. E ao não sofrer ataques, ele ficou preservado durante a disputa. Marina sofreu ataques tanto do primeiro, porque ameaçava a posição de Dilma, e também do terceiro colocado, que queria o seu lugar. Deu certo, acabou indo para o segundo turno, Aécio Neves. Muito obrigado. Agora uma pergunta ao José Luiz Quadros. Professor, queria, mais uma vez, segundo turno, a polarização de partidos, PSDB e PT. Queria saber a sua opinião sobre isso, se os eleitores sabem a diferença dos ideais de cada um desses partidos. Eu acho que tem vários perfis de eleitores. Em primeiro lugar, a questão da política é algo bem pragmático. As pessoas vão votar no candidato A ou B porque a vida delas mudou. Então a gente tem um percentual grande de brasileiros que vai votar em um determinado candidato porque sabe, olha, qual que é, o que aconteceu, Minha vida melhorou, minha vida piorou, é algo bem claro e não com grandes discussões profundas ideológicas. Há um outro eleitorado que sofre muito o impacto dos meios de comunicação. A gente tem no Brasil hoje, infelizmente, os meios de comunicação bastante concentrados, bastante parciais, que mentem sistematicamente, encobrem, e principalmente levam o debate eleitoral para um discurso de polícia. Corrupção é caso de polícia, não é caso de debate político. Em vez de debater projetos políticos, ideias, ideologias, programas, partidos, etc., você debate ao fulano acusações infundadas, acusações sem provas, que inclusive, perante o direito brasileiro, constituem crime. Eu acho isso uma pena que aconteça isso, que a gente tenha o tempo de televisão, de debate, desperdiçado nessas acusações inócuas. E isso é uma questão que deve ser deixada para a polícia. A gente deveria debater grandes temas, como, por exemplo, foi levantado aí num debate, mas que não teve mais de 4 minutos de discussão sobre a autonomia do Banco Central, a independência do Banco Central e outras questões, trabalhar sobre dados concretos, o que efetivamente aconteceu nos governos anteriores, a repercussão disso na educação, na saúde, na economia e etc. Você falou do crime? Qual tipo de crime, por exemplo? Não, crime de calúnia. Se eu chego e acuso alguém sem ter provas, isso é crime, está previsto no Código Penal. E o que a gente mais vê hoje nos debates, nas ruas, nos bares, na faculdade, nas redes sociais, fulano é corrupto, fulano fez isso, fulano sem aquilo, etc. E mesmo na televisão, onde fica um acusando, você fez isso, você não fez aquilo, em vez de discutirmos ideias e projetos. Isso é que é importante. E eu acho que o brasileiro tem que pautar e escolher em quem votar a partir de dados concretos. Quem fez o quê, o que mudou no país ou não mudou, o que precisa mudar, qual que é o projeto de um, o projeto de outro. Acho que o voto, a gente ganharia muito no debate eleitoral brasileiro se a gente tivesse esse tipo de discussão, e não essas acusações, essa personificação do debate, que eu acho muito triste, que infelizmente não acontece só aqui no Brasil, mas eu acho que é uma distorção grave que acontece e que empobrece muito a política e a escolha consciente do eleitor. Dentro do que o Zé Luiz está falando, tanto no horário eleitoral gratuito, na mensagem de cada candidato, quanto na mídia e muito repercutido nas redes sociais, em cada eleitor falando, está um debate muito apaixonado e pouco racional. Um debate muito de Atlético e Cruzeiro, como se fosse futebol. Isso mesmo. Só que no futebol nós somos espectadores e na política nós somos atores, nós participamos deste processo, nós definimos o rumo dele. E a hora que a gente define o rumo com paixão e não com racionalidade, sem poder avaliar o passado e sem poder projetar o futuro, o debate, como bem disse Zé Luiz, pouco ajuda na hora da escolha do candidato. Você comentou aí das redes sociais. Qual o papel das redes sociais nessas eleições? Nessas eleições, elas têm tido um papel bastante relevante.
É a primeira vez que as campanhas emergem por parte do eleitorado nas redes sociais. Agora, infelizmente, ele é relevante e ele é empobrecedor. Não está ajudando o eleitor a construir cenários diferentes caso um candidato ou outro ganhe eleição. Está servindo apenas para desconstruir candidaturas, que além do crime de calúnia, como diz a Luiz Queiroz, há também o crime de difamação, talvez ainda mais aplicado ainda na rede social do que a calúnia. Então são dois momentos que é muito difíceis de se avaliar e é assim que tem sido a eleição de 2014, pautada por calúnia e por difamação quase o tempo todo. Você pode dar um exemplo, professor José Luiz, de crime de difamação? Nossa, mas isso é o que mais tem, né? Nas redes sociais, então, as pessoas estão extremamente emocionais. E eu acho que você disse muito bem, né? Eleição não é jogo de futebol. E as pessoas se comportam, escolhem um lado e não quer saber de argumentos, não ouve o argumento do outro, não tem debate nenhum e vai acusando. Ah, fulano roubou. Mas, assim, são acusações em aberto, né? Às vezes não sabe nem por quê. Ah, fulana roubou, fez isso, fez aquilo. Né? O que é calúnia? É você imputar um crime a uma outra pessoa, sem ter provas. Se você diz que alguém cometeu um crime, roubou, desviou recurso público, né, você tem que provar. Se você não tiver provas, você vai preso. Isso é crime. Né? Ou difamação, que é falar para as pessoas, falar para todo mundo que fulano é isso, aquilo, que tem determinada conduta moral, determinada conduta ética incompatível, etc. E isso é o que a gente mais vê, infelizmente, em vez de debatermos ideias políticas. Né? Outro cenário que a gente teve também nessas eleições foram alguns eleitores tirando fotos, né, as chamadas selfies nas urnas eletrônicas. Isso também é crime, né, professor José Luiz? Mas eu acho que eles já exageraram, né? Mas, não pode fazer. Mas exagerar, teve uma moça que foi conduzida, presa e etc. Eu acho que tem como conduzir essa questão de uma maneira diferente. Ela fez de forma inocente, mandar lá para as amigas, etc. A gente tem que ter, né? Tem que ver o contexto. Bom senso. Isso, um pouquinho de bom senso é bom, né? Obrigado. Mudando um pouquinho de assunto agora, o professor Malco, se a candidata do PT, Dilma Rousseff, for reeleita, vão ser 16 anos, né, no poder do PT. O que isso representa para o Estado brasileiro? Acho que a primeira coisa a avaliar é o que a ciência política mostra o seguinte: quanto mais tempo um governante está no poder, mais difícil era a sua reeleição. Então, os dados mostram que ficar no poder mais tempo traz mais dificuldades para se reeleger. Se caso a Dilma vença, né, chega ao quarto mandato consecutivo do PT, vai mostrar que há uma parcela, 50% mais um do eleitorado, satisfeito com o modelo gerido pelo PT, não só nos últimos 4 anos, mas também nos últimos 12 anos, tempo que foi administrado pelo PT. Mais do que isso, não podemos falar nada, que é um projeto de poder de longo prazo, que é um domínio, que é o aparelhamento da máquina pública. Não, quer dizer que 50% do eleitorado, mais um, quis a continuidade desse processo por mais 4 anos. Eu concordo e eu acho que as pessoas falam muito que democracia é alternância de poder, como se fosse obrigado mudar a pessoa que está no poder. E eu não vejo dessa maneira. Democracia é a possibilidade de mudar quando está ruim e de continuar quando está bom. Se está bom, continua. Se está ruim, tira. Eu acho que tem que mudar. Não. Se estiver ruim, muda, né? Agora eu queria só que cada um de vocês, primeiro começando com o professor Malco, deixasse uma mensagem para os eleitores que estão nos assistindo, né, do que eles devem ter consciência, né, no dia das eleições, no próximo final de outubro aí. Então acho que eleição não é jogo de futebol, é razão mais do que a paixão. É poder comparar projetos, poder projetar futuros de país e tomar uma decisão que terá impacto sobre você, sobre sua família e sobre o seu futuro. Vote consciente. Muito obrigado, professor Malco. Agora, sua vez, professor José Luiz. Vou no mesmo sentido, né? Eu acho que a gente tem que votar com o cérebro, com a razão, né? Conhecer os dados, busca informações, tem muitas informações. Hoje, na internet, a gente tem aí sites, né, que vão trazer informações sobre o que foi feito no governo federal, nos governos estaduais, quem fez o quê, qual que é o perfil, né, de cada projeto político que está aí em jogo, e que vote com o cérebro, com a razão e não com o fígado, né? Deixa essa raiva de lado, esse ódio de lado e vai buscar as informações e reflita e veja o que é o melhor para todo mundo, para esse país, né? Que a gente tem um país cada vez mais justo e inclusivo, né? Onde todos possam ter vez e que todos possam ser felizes. Então, né, os dois passando o mesmo recado, bom senso e consciência no próximo dia 26 de outubro. Gostaria de agradecer a presença dos dois aqui, professor Malco e professor José Luiz Quadros. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais. No próximo bloco, você confere uma reportagem especial sobre emagrecimento. Você sabia que quase metade da população brasileira está acima do peso? Saiba os perigos de emagrecer sem orientação médica.
Tem também o quadro de cultura. Ana Júlia Goulart nos leva para conhecer uma exposição especial para as crianças. É daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí.